Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo, a gente vai continuar aqui, né, o vídeo sobre matriz de transformação linear. Então, para hoje é um vídeo bem teórico, preciso fazer várias coisas bem teóricas relacionadas a esse assunto, que não deram tempo de fazer no primeiro vídeo, e são coisas que a gente vai usar depois, tá? Então, tudo isso aqui que eu vou fazer é realmente relevante, tá? Bom, antes de começar quais são os resultados de hoje, eu vou fazer uma observaçãozinha que vai ser um argumento que vai ser usado várias vezes, né? Ao longo das demonstrações do que a gente vai fazer em seguida, que é o seguinte, dado uma matriz, né, digamos que tem m linhas e n colunas, como que você recupera, digamos, uma coluna específica dessa matriz? Tá? Então, você quer, digamos, esquecer todas as colunas, eu quero exatamente a coluna J, digamos assim. Então, como que eu posso fazer isso, né? Então, tem um truque bem simples, que é, pega o jésimo vetor da base canônica, né, como os vetores para nós são vetores deitados, então eu vou colocar o transposto aqui para pensar que ele é em pé, e o truque que eu digo é você pegar a matriz A e multiplicar por esse vetor transposto aqui. Tá? Então, se você multiplicar essa matriz pelo vetor coluna, que tem tudo igual a zero, exceto na linha J, onde na linha J eu coloco o número 1 ali, se você fizer esse produto, isso dá exatamente a coluna J da matriz A. E isso é bem fácil de ver, é só lembrar como é que faz produto de matriz. Tá? Então, digamos que a matriz A tenha entradas A e J, e aí para facilitar aqui eu vou escrever explicitamente a matriz, né? Então, eu vou fazer o produto A vezes o jésimo vetor da base canônica, só que transposto, né? Para poder fazer sentido esse produto. Esse vetor tem que ser em pé. E aí, digamos que as entradas estão aqui, né? Então, A11, A12, etc. Aí vem a coluna J aqui, que eu vou evidenciar ela. Depois A1N. Vou colocar a segunda linha aqui também. A21, A22, etc. A2J, etc. A2N. E assim por diante, até a linha M. AM1, AM2, etc. AMJ, até a MN. Tá, então, essa é a matriz zona A, né? Que eu vou explicitar ela inteira aqui. E daí eu vou fazer o produto pelo vetor EJ, só que em pé. Como que é o produto do vetor EJ em pé? Bom, é tudo igual a zero, exceto na linha J, que eu vou ter um 1 aqui. E o resto é tudo zero. Tá, então, esse 1 aqui, ele está na linha J. Tá? É o vetor em pé, o vetor transposto. Então, isso é a matriz A e isso é o vetor EJ transposto. Agora, essa matriz é M por N. Essa matriz é N por 1. Né? Ela tem N linhas e uma única coluna. Então, faz sentido fazer esse produto. E aí, o resultado desse produto vai te dar uma matriz, né? Que vai ter M linhas e uma única coluna. Né? O produto de matrizes funciona assim, né? Então, é M por N vezes N por 1. Então, vai te dar uma matriz M por 1. Como que eu faço esse produto? Bom, a primeira entrada aqui, ela vai ser a primeira linha dessa matriz A vezes a única coluna que tem. Como todo mundo aqui é igual a zero, exceto na posição J, todos esses Azinhos aqui, eles vão multiplicar o zero, exceto justamente esse cara aqui, que é o cara que vai multiplicar esse 1, né? E todo o resto vai dar zero. Então, a primeira entrada vai ser exatamente A1J, né? A segunda entrada aqui vai ser multiplicar a segunda linha dessa matriz pela mesma coluna. Então, de novo, todos os Azinhos vão multiplicar a zero, exceto o cara que está na posição J, né? Que é exatamente o A2J. Então, é esse cara que vai aparecer aqui na segunda entrada. E assim por diante, você repete esse raciocínio até você chegar na última linha, vai multiplicar, todos os Azinhos vão multiplicar zero, exceto o AMJ, então vai dar o AMJ aqui. Tá? Então, quando você faz esse produto A vezes EJ transposto, o que te dá é exatamente a coluna J da matriz A. Ela é isolada, né? Ela ignora todo o resto e sobra somente a coluna J de A.
Tá? Então, isso é uma observaçãozinha que a gente vai usar aqui em várias demonstrações, tá? Como recuperar exatamente uma coluna de uma matriz. Bom, então vamos lá, né? O que é o assunto de hoje? A gente vai fazer operações entre transformações lineares, tá? Então, não é só falar de uma transformação linear e matriz de uma transformação. Eu vou falar de mais transformações ao mesmo tempo e fazer operações entre elas, tá? Então, imagina primeiro que você tenha 3 espaços vetoriais, U, V e W, e que tenha 2 transformações lineares. Uma que eu estou chamando de T entre U e o V, e outra que eu estou chamando de S, que vai do V no W. Bom, então, são funções, né? Uma função vai do U no V, a outra vai do V no W. Então, quer dizer, o contradomínio dessa primeira função T é igual ao domínio da função S, então eu posso fazer a composição de funções, e a composição S bola T vai ser uma nova função que vai sair do U e vai direto para o W, né? E aí a afirmação dessa proposição é que se essas duas transformações, se essas duas funções, né, são transformações lineares, então a composição delas também é uma transformação linear. Ou seja, a operação de composição de funções, ela é uma operação dentro do mundo da álgebra linear. Compor transformações lineares ainda te devolve uma nova transformação linear. Isso é bem simples de ver, não tem segredo nenhum, tá? Então, vamos fazer como o que a gente faz de sempre. Vou pegar 2 elementos genéricos no domínio, um escalar, calcular essa composição na combinação linear e ver que ela abre na soma e no produto por escalar. Tá? Então, sejam, vamos dizer assim, que os vetores são o 1 e o 2, vetores no domínio, o 1 e o 2, e lambda um escalar qualquer. Né? Então, o que eu quero calcular aqui é a composta S bola T, calculado nessa combinação lambda vezes o 1 mais o 2, e eu quero ver que isso abre na soma e no produto por escalar. Bom, aqui basta usar a definição de composição. Né? Como que eu calculo a composta S bola T em alguém? Né? Não importa o que está dentro dos parênteses aqui. Como que eu faço essa conta? Bom, eu calculo a função de fora no resultado da função de dentro calculada nesse cara de dentro. Né? Ou seja, primeiro eu calculo essa função aqui nesse cara e no resultado eu calculo a função de fora, que é a função S. Tá? Então, isso aqui, por definição de composta, é isso. Então, é o S calculado nessa coisa de dentro aqui. Agora, o que eu posso fazer, né? Esse cara de dentro, esquece o de fora agora. Esse cara de dentro é a função T calculado nessa combinação linear. Mas, por hipótese, eu sei que a T é uma transformação linear. Então, eu sei que a função T, ela abre em soma e produto em escalar. Então, isso aqui é igual, por T ser linear, isso aqui é igual a S eu não vou fazer nada, eu só vou mexer no que está dentro dos parênteses. Então, esse cara de dentro vai ser igual a lambda vezes T de U1 mais T de U2. Então, eu estou usando aqui a linearidade da função T. Agora, por sua vez, eu tenho a função S calculada numa soma e produto por escalar de vetores. Aqui dentro dos parênteses, agora eu tenho uma combinação linear de vetores. Agora eu uso que a S também é uma transformação linear. Então, isso aqui é igual, e agora eu estou usando que o S é linear. Isso vai ser lambda vezes, esse lambda multiplica esse vetor T de U1, né? Então, isso aqui é lambda vezes o S calculado nesse vetor T de U1, mais, então estou quebrando a soma aqui, a função S calculada no vetor T de U2. Isso é uma coisa só. E aí agora eu escrevo as definições de volta, né? Então isso aqui é igual a lambda vezes S de T de U1. Isso aqui é a definição da composta S bola T calculada no vetor U1. E esse cara aqui é a definição de S bola T calculada no vetor U2. Tá? Então, é só a definição de composição e a hipótese de que tanto S quanto T são transformações lineares. Então, isso aqui a gente acabou de garantir, que S bola T calculado na combinação lambda vezes o 1 mais o 2 abre na soma e abre no produto por escalares também.
Então, composição de transformação linear também é transformação linear. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu queria ver. E agora, bom, e se todo mundo aí tiver dimensão finita e eu pegar uma base de cada um desses espaços vetoriais? Né? Então, esse é o contexto aqui na próxima proposição. Então, imagina que esses três espaços vetoriais têm dimensão finita e que você pegou uma base de cada um deles. Então, alfa é uma base do U, beta é uma base do V e gama uma base do W. Então, já que eu tenho dimensão finita e tenho transformações lineares, faz sentido falar de matriz da transformação linear em par de bases, né? Então, por exemplo, a transformação T, ela vai do U no V. O alfa é a base que eu escolhi do U. O beta é a base que eu escolhi do V. Então, faz sentido falar na matriz da transformação T no par de bases alfa-beta, né? Isso é uma matriz. Então, essa matriz que está aqui, ó, matriz de T no par de bases alfa-beta. O S é uma transformação linear do V no W. O beta é uma base do V. O gama é uma base do W. Então, faz sentido falar na matriz da transformação S no par de bases beta-gama. E agora eu tenho uma terceira transformação linear, que é o que a gente acabou de ver na proposição anterior, que é a composição, né? Então, S bola T, a composição vai direto do U para o W. Então, o alfa é uma base do U, o gama é uma base do W, então faz sentido falar da matriz da transformação S bola T, né, dessa composição inteira, no par de bases alfa-gama. Então, eu tenho três matrizes, né, que são essas matrizes dessas transformações lineares nesses pares de base correspondentes, e essa proposição diz que essas matrizes estão relacionadas por essa equação aqui. Tá? Então, se você pegar a matriz de T no par de bases alfa e beta e multiplicar ela do lado esquerdo, né, pela matriz de S no par de bases beta-gama, então você obtém, né, veja, sempre aquela leitura que eu falo, da direita para a esquerda e de baixo para cima. Eu comecei no alfa, fui para o beta, daí do beta eu fui para o gama. Nesse processo eu passei pela T e passei pela S. Então, é o mesmo que vir do alfa para o gama direto e a transformação é a composição, porque eu passei do T pelo S. Né? Então, eu tenho S bola T. Então, essa é a proposição. Né? Então, a matriz da composição do alfa para o gama direto é obtida, né? Se você quiser quebrar a matriz da composição, é o produto das matrizes de cada uma delas nas bases correspondentes, tá? Então, como que eu faço a demonstração disso? E aí eu vou usar aquela observação que eu fiz lá no início, que é comparar a j-ésima coluna, tanto da matriz da esquerda quanto da matriz da direita, tá? Então, a gente vai ver que, para todo j, a j-ésima coluna da matriz da esquerda coincide com a j-ésima coluna da matriz da direita, tá? Bom, então, para isso eu vou ter que dar nomes, infelizmente vou ter que dar nomes para as bases aqui, só para deixar a coisa mais clara. Tá? Então, digamos que alfa é a base, né? A base de U, que tem os vetores U1 até o N, uma base ordenada. Né? Então, digamos que tenha N vetores aqui. O beta é uma base do V, então digamos que os vetores sejam V1 até Vm. E o gama é uma base do W, digamos que ela tenha vetores W1 até WP, digamos assim. Tá? Então, eu não sei as dimensões deles, estou chamando de N, M e P. É só notação. Tá? Bom, então vamos analisar primeiro qual é a j-ésima coluna da matriz da esquerda. E essa é mais fácil de analisar, porque é só definição. Tá? Então, a j-ésima coluna da matriz da esquerda, né, que é a matriz da transformação linear composição no par de bases alfa-gama. Então, esquece o que está dentro do colchete. É simplesmente matriz de uma transformação linear num par de bases. E eu estou perguntando qual é a j-ésima coluna. Né? Então, como que eu monto a j-ésima coluna da matriz de uma transformação linear num par de bases? Eu calculo a transformação linear que está aqui dentro nos vetores da base alfa
e escrevo os resultados como combinação linear dos elementos da base gama. Quem são os elementos da base alfa? São os U's. E o que eu coloco na coluna J? Bom, eu calculo essa transformação no vetor UJ e encontro as coordenadas dele na base gama, né? Então, por definição da matriz, né, da transformação, esse cara aqui são as coordenadas, né? Então, é um vetor de coordenadas na base gama de quem? Da transformação S bola T calculada no vetor UJ. Tá? Então, isso é por definição, que é igual, né? Se você quiser, isso aqui é igual às coordenadas de qual vetor? Do vetor S de T de UJ, né? S de T de UJ, e as coordenadas disso na base gama, tá? Então, isso por definição de composição, né? S de T de UJ. Então, a coluna J da matriz da esquerda é esse cara aqui. E o que a gente vai ver é que a coluna J da matriz da direita também vai dar a mesma coisa, tá? Bom, então, primeiro, como que eu recupero a Jésima coluna dessa matriz da direita? Aí eu uso a observação, eu posso fazer isso multiplicando essa matriz da direita pelo vetor EJ transposto. Então, vamos ver como é que é a Jésima coluna da matriz da direita, né? Então, o que é a matriz da direita? Então, ela é a matriz de S vezes a matriz de T no par de bases, né, correspondente. Então, aqui é alfa, beta, e aqui é beta, gama. Então, aqui é beta, gama. E aí eu vou multiplicar ela por EJ transposto, né? Bom, então, vamos ver o que dá isso, né? Então, vamos analisar primeiro o que dá esse cara aqui, né? Então, esse primeiro produto, eu posso pensar, bom, ele é uma matriz vezes EJ transposto. Então, isso aqui vai dar a coluna J, né? Então, esse produto é a coluna J dessa matriz aqui, né? Que é a matriz de T, alfa, beta, né? Mas o que dá essa matriz aí, né? Então, aqui eu vou repetir simplesmente a S, não estou fazendo nada por enquanto aqui, vezes o quê? Bom, essa vai ser a coluna J de uma matriz de uma transformação, de novo, né? Então, como que eu obtenho a coluna J desse cara? Isso aqui é a matriz de T no par de bases alfa, beta. Então, a coluna J é você pegar as coordenadas na base beta de quem? Do vetor T calculado no vetor J da base alfa, que é o UJ. Né? Então, isso aqui são as coordenadas na base beta do vetor P de UJ. É assim que você monta a Jésima coluna dessa matriz aqui. E agora, finalmente, esse produto aqui é a matriz da transformação S no par de bases beta gama vezes as coordenadas de algum vetor na base beta. Uma das proposições anteriores que a gente já viu disse para nós que isso aqui vai dar as coordenadas dessa transformação calculada nesse vetor na base gama, que é onde ela chega. Então, isso aqui é uma das proposições anteriores que a gente já viu, né? Então, é uma formulazinha que a gente viu, de fato, no vídeo anterior, né? Então, essa matriz vezes esse cara dá exatamente as coordenadas da base gama do vetor S de T de UJ, que coincide, então, com a Jésima coluna da matriz do lado esquerdo. Tá? Então, a gente viu que vale a fórmula, tá? Aquelas duas matrizes coincidem. Né? Todas as colunas J, né, para todo J, elas coincidem. Bom, então, esse é um dos primeiros resultados teóricos que eu queria fazer. E o que a gente vai fazer agora é dar exemplos bem canônicos, tá? São exemplos onde todo o espaço vetorial tem, que são duas transformações lineares bem especiais. Elas são triviais, elas são muito simples, mas elas têm que ser mencionadas, tá? Então, pega V um espaço vetorial qualquer, e aí eu vou denotar por zero, mas zero função, é uma função que vai do V no próprio V, que é a função que pega qualquer vetor e te devolve o vetor nulo. Ou seja, a função constante igual a zero, só que do espaço vetorial V. Tá? Então, esse zero do lado direito é o vetor nulo desse espaço vetorial V.
Então, isso aqui é uma função constante igual a zero, que é chamada, né, obviamente, transformação linear nula. Tá, então, eu já estou falando que é transformação linear, e de fato é óbvio ver isso por exercício, se você quiser, que isso aqui dá uma transformação linear. Então, ela preserva a soma e preserva o produto por escalar, porque ela é constante igual a zero, né? Então, isso é uma transformação linear, e se você calcular a matriz dela, né, então, por acaso, né, esse espaço vetorial tiver dimensão finita, e você pegar duas bases do domínio e do contradomínio, né, uma base do domínio e uma do contradomínio, então a matriz dessa transformação nesse par de bases alfa-beta vai ser a matriz nula, né? Esse lado direito aqui é o zero matriz. É a matriz nula porque, bom, como é que você monta essa matriz? Você calcula essa transformação nos elementos da base alfa e escreve o resultado como combinação linear da base beta. Bom, calcular essa transformação em todos os caras da base alfa dá tudo zero. E como que você escreve o zero como combinação linear dos elementos de uma base? Bom, a base é, em particular, um conjunto Li. O único jeito de escrever o zero como combinação linear dos elementos de uma base é colocando todos os coeficientes iguais a zero. Então, as colunas dessa matriz são todas iguais a zero, portanto, ela é a matriz nula, né? Não tem opção. Então, em qualquer par de bases que você pegar, a matriz dessa transformação linear nula é a matriz nula, né? Então, isso é bem razoável. Bom, e a outra transformação linear que tem em todo o espaço vetorial é o que a gente chama de transformação linear identidade. Em vez de pegar todo mundo e levar no zero, ela pega os vetores e devolve o próprio vetor de volta. Ela não faz basicamente nada com o vetor. Tá? Então, a identidade calculada em V dá o próprio V de volta para todo V no domínio, né? Bom, então, isso aqui também é fácil de ver que é uma transformação linear, é óbvio que ela vai ser uma transformação linear também. E se você tiver, de novo, né, num espaço vetorial de dimensão finita, você pode perguntar, então, qual é a matriz da transformação linear identidade nesse par de bases alfa-beta, por exemplo. E aí, bom, é bem simples. Como que você monta essa matriz? Você calcula essa transformação nos elementos da base alfa e o resultado você escreve como combinação linear da base beta e pega os coeficientes e coloca nas colunas. Só que como essa transformação pega o vetor e devolve ele próprio, então, na prática, para você montar essa matriz, o que você vai fazer? Você vai pegar os vetores da base alfa, escrever eles como combinação linear dos vetores da base beta e colocar os coeficientes nas colunas. Bom, isso é exatamente o que você faz para montar a matriz mudança de base de alfa para beta, né? Que é essa matriz aqui do lado direito, é essa anotação que a gente usou, né? Então, essa M alfa beta é a matriz que muda de base de alfa para beta. Em particular, se a base é a mesma, né? Ou seja, você está pegando a matriz da transformação e identidade no par de bases alfa-alfa, isso vai dar a matriz mudança de base de alfa para alfa, e a gente já viu anteriormente que isso dá a matriz identidade de fato. Tá? Então, são coisas diferentes. A transformação linear identidade é uma coisa, a matriz identidade é outra. Né? Então, esse lado direito aqui, ele é a matriz identidade, que é a matriz que, na diagonal principal, é tudo igual a 1 e é zero no resto. Né? Então, a gente viu aqui que não é porque a transformação linear é a identidade que a matriz dela em qualquer par de bases vai dar a matriz identidade. Não é a mesma coisa que acontece no exemplo anterior. Aqui, independente do par de bases, né, a matriz da transformação linear nula é, de fato, a matriz nula. Só que aqui não é a matriz identidade sempre, é a matriz mudança de base. E aí, no caso onde o par de bases é o mesmo, aí sim dá a matriz identidade. Tá? Então, são dois exemplos canônicos, e a gente vai usar esse daqui da transformação linear identidade, ele vai aparecer daqui a pouquinho. Tá? Então, a próxima proposição é o seguinte: imagina que você tem espaço vetorial de dimensão finita, que você pegou alfa e beta bases de cada um deles, tá? Então, alfa é uma base do U, beta é uma base do V, e digamos que você tenha um isomorfismo entre eles, tá? Então, não é qualquer transformação linear, é um isomorfismo, né? Uma transformação linear que seja bijetiva. Então, a gente já viu anteriormente que se você tem uma transformação linear que é bijetiva, então a inversa dela também é uma transformação linear, e, portanto, faz sentido perguntar qual é a matriz da transformação linear inversa
no par de bases contrário, né? Então, a T vai do U para o V. Então, faz sentido falar da matriz de T no par de bases alfa, beta, né? Eu saio do alfa e chego no beta. Eu saio do U e chego no V. Só que a inversa faz o contrário. Ela vai do V para o U. Então, faz sentido perguntar qual é a matriz da transformação inversa, só que no par de bases beta-alfa, né? E aí, essa proposição diz que, bom, essas duas matrizes são inversas uma da outra. Tá? Então, a matriz da transformação no par de bases alfa-beta, independente de quem sejam as bases alfa e beta, né? Uma do U e a outra do V, essa matriz é invertível e a inversa dela dá exatamente a matriz da inversa do beta para o alfa. Então, vocês vejam, né, que eu posso trocar esse menos 1 de posição aqui, ó. Esse menos 1 fora, ele passa para dentro do colchete, só que nessa operação eu tenho que inverter a posição das duas bases. Tá? Então, por que isso vale? Bom, isso é uma consequência direta dessa proposição aqui, que diz, né, qual que é a matriz da composta, em conjunto com essa propriedadezinha que a gente acabou de ver aqui, que a matriz da transformação em identidade no par de bases alfa-alfa vai dar a matriz identidade mesmo. Tá, então, vamos combinar essas duas? E como que a gente faz isso? Né? Então, como? Eu sei que se eu fizer a composição de uma transformação, em geral, né, de uma função com a sua inversa, se tiver inversa, isso aqui vai dar a função identidade. Tá? Então, isso aqui é a função identidade. Bom, então, eu posso pensar agora que eu estou no mundo da álgebra linear. Tudo isso aqui é transformação linear. Então, eu posso perguntar agora qual é a matriz dessa transformação linear. E essa daqui agora vamos tomar cuidado, porque essa composição ela vai dar onde e aonde. T a menos 1, ela sai do V e chega no U. A T sai do U e chega no V. Então, esse cara aqui, ele vai do V no V. Né? Então, a T a menos 1 sai do V, chega no U, e a T sai do U e chega no V. Então, isso vai do V no V. O que faz sentido aqui? Bom, o beta é uma base do V. Então, eu posso perguntar qual é a matriz da transformação T bola T a menos 1 no par de bases beta-beta. Né? E, por outro lado, igual, e como isso aqui é igual à função identidade, isso aqui vai dar a matriz da transformação identidade no par de bases beta-beta. Como eu acabei de falar, essa daqui é sim a matriz identidade, porque aqui está a mesma base. Agora, pela proposição anterior, eu posso escrever esse cara aqui de outro jeito, né? Então, eu posso quebrar essa matriz aqui em um produto, né? T bola T a menos 1, no par de bases beta-beta, pela proposição anterior. Isso aqui é igual a matriz de T num certo par de bases vezes a matriz de T a menos 1 em um outro certo par de bases. Bom, como tem beta aqui embaixo, eu tenho que começar do beta aqui. A única opção que eu tenho é ir para o alfa, porque é a base do V, né? E daqui eu venho do alfa para o beta. Né? Então, a proposição me diz que se eu fizer o produto dessas duas matrizes, eu obtenho esse cara aqui de volta. Que, por outro lado, é igual à matriz identidade. Tá? Então, isso aqui é um produto de matrizes, né? A matriz da transformação nesse par de bases, vezes a outra matriz da transformação nesse outro par de bases, e isso está te dando a matriz identidade. Então, isso quer dizer que essas duas matrizes aqui são invertíveis, né? O produto delas dá identidade, e uma é a inversa da outra. Né? Então, isso está dizendo para nós que essa matriz aqui, T a menos 1, beta alfa, ela é invertível, e a inversa dela é a outra matriz, que é a matriz de T no par de bases alfa-beta. Tá? Então, é uma consequência direta aí da proposição anterior e também dessa matriz da identidade no mesmo par de bases. Né? Então, está aí a relação entre essas duas matrizes. A gente vai usar isso também daqui a pouco. Tá? Bom, então, uma definição geral, que é o seguinte. Então, está relacionado inteiramente com isso aqui que a gente acabou de fazer. Tá?
duas matrizes são chamadas semelhantes, né? Então, o que quer dizer matrizes semelhantes? Quer dizer que elas estão relacionadas por uma certa equação, tá? E o formato dessa equação é uma equação desse tipo aqui. Pode parecer um pouco estranho, mas a motivação para essa definição aqui, ela vai surgir na proposição que a gente vai provar logo em seguida. Tá? Então, você diz que duas matrizes A e B são semelhantes se você for capaz de encontrar uma terceira matriz, que eu estou chamando de C, que tem que ser uma matriz invertível, e que você obtenha a matriz A partir da matriz B via uma relação desse tipo aqui. Ó. Tá? Então, a matriz A é igual a C a menos 1 vezes B vezes C. Então, aparece a matriz C do lado direito e a matriz C a menos 1 do lado esquerdo. Tá? Bom, como essa matriz é invertível, você pode trocar a posição dos caras aqui e escrever assim também. Ó. A B vai ser obtida como C vezes A vezes C a menos 1. Tá? Então, essas duas equações são equivalentes, na verdade. Você pode tirar tanto a A como uma relação desse tipo, ou como a B com uma relação desse tipo. O que importa é que as duas matrizes estão relacionadas por uma equação desse tipo, onde tem uma matriz aqui do lado esquerdo multiplicando e a inversa dela do lado direito. Tá? Então, dizer que A é semelhante a B é o mesmo que dizer que B é semelhante a A. O tipo da relação é o mesmo. Tá? Bom, e da onde sai essa definição, né? Ela sai motivada por essa proposição aqui. Tá? Então, pega V um espaço vetorial de dimensão finita, pega duas bases do mesmo espaço vetorial V e pega uma transformação linear que sai do V e chega no próprio V. Tá? Então, é uma transformação linear com domínio e contradomínio iguais. Como o mesmo espaço vetorial V, eu tenho duas bases para ele, alfa e beta, faz sentido falar dessas duas matrizes aqui, que são a matriz de T na base alfa e a matriz de T na base beta. Né? Então, são bases do mesmo espaço vetorial, então faz sentido falar dessas duas matrizes. E essa proposição me diz como que essas duas matrizes estão relacionadas. Tá? Então, é um fato que... Isso é bem interessante, porque, vejam, é uma transformação linear, são bases diferentes, e aqui são as matrizes dessa mesma transformação linear em bases diferentes. E mesmo que as bases sejam diferentes, essas duas matrizes sempre estão relacionadas. Tá? E a relação entre elas é que elas são semelhantes, e a matriz que faz a semelhança entre elas, a matriz que faz o papel dessa matriz C, dessa definição aqui em cima, é a matriz que muda de base de alfa para beta. Ou de beta para alfa, tanto faz, porque uma é inversa da outra. Tá? Então, a relação entre elas é essa equação aqui, que diz assim, né? Então, faça aquela leitura da direita para a esquerda e de baixo para cima. Se eu mudo de base do alfa para o beta e depois aplico a transformação que eu, digamos assim, sei como faz na base beta, eu obtenho um resultado que está na base beta. É a matriz de T na base beta. Aí eu mudo de base de novo e mudo de beta para alfa. Bom, o resultado disso é, na prática, eu saí de alfa e cheguei em alfa, então eu vou ter um resultado na base alfa, e nesse processo eu passei pela transformação T. Então, eu vou obter a matriz de T na base alfa. Tá? Então, uma vez que você entende esse tipo de leitura, né, essa relação é bem razoável. Tá? É bem razoável que vale isso aqui. Então, esse é o processo. Leia da direita para a esquerda e de baixo para cima. Agora, como que eu demonstro isso? Uma demonstração disso é muito parecida com a proposição anterior. Eu vou comparar a j-ésima coluna da matriz da esquerda com a j-ésima coluna da matriz da direita, e a gente vai ver que elas são sempre iguais para todo j, e, portanto, as matrizes são iguais. Tá? Então, vamos fazer isso. E por que elas são semelhantes, né? Bom, porque essas duas matrizes aqui, esse par de matrizes, mudança de base de alfa para beta e de beta para alfa, elas são matrizes inversas uma da outra, como a gente já viu anteriormente. Tá? Então, essas matrizes estão fazendo o papel dessa matriz C aqui. Então, a matriz da transformação em qualquer par de bases diferentes sempre são relacionadas. Elas são sempre semelhantes. Elas não precisam ser iguais, mas, no mínimo, elas estão relacionadas por uma equação desse tipo aqui. Tá? Então, como que é a demonstração disso? Então, vamos comparar a j-ésima coluna de cada uma dessas matrizes. Então,
a jésima coluna da matriz da esquerda, que é a matriz de T na base alfa. Quem é esse cara? Bom, por definição de matriz de transformação linear num par de bases, né? Isso aqui, eu vou precisar dar nomes para as coisas, né? Então, digamos que a alfa tem os vetores U1 até UN e que a beta tem os vetores V1 até Vn. Tem que ter a mesma quantidade porque são bases do mesmo espaço vetorial, né? Então, a jésima coluna desse cara são as coordenadas do vetor T de UJ na base alfa, né? Então, é alfa-alfa, que é a matriz de T no par de bases alfa-alfa. É uma única base, então subentenda que eu estou usando a mesma base, né? Alfa-alfa. Então, T de U alfa e escreva o resultado como combinação linear da mesma base, né? Da base alfa. Então, essa daqui é a coluna J dessa matriz da esquerda. Agora, como que é a coluna J da matriz da direita? Bom, a jésima coluna da matriz da direita, eu obtenho ela multiplicando essa matriz pelo vetor EJ transposto, né? Então, a jésima coluna de M beta alfa vezes matriz de T na base beta vezes M alfa beta é esse cara todo, né? M beta alfa, matriz de T na base beta, M alfa beta, vezes EJ transposto. Agora, vamos começar. Vou colocar transposto pequeno aqui para não confundir com a matriz T, a transformação T. Vamos analisar primeiro o que dá esse cara aqui. Tá, então, isso aqui é igual ao quê? Eu vou repetir as duas primeiras matrizes, que eu não vou estar fazendo nada com elas. Matriz que muda de beta para alfa, vezes matriz de T na base beta. Agora, a questão é, o que dá esse cara aqui? Bom, esse cara aqui, ele vai ser a coluna J da matriz mudança de base alfa-beta. Mas o que vai na coluna J da matriz que muda de base de alfa para beta? Eu tenho que pegar o jésimo vetor da base alfa, que é o vetor UJ, e pegar e escrever ele como combinação linear dos caras da base beta e pegar as coordenadas. Então, ou seja, são as coordenadas do UJ na base beta, né? Então, esse cara é o em vermelho aqui. Agora, isso aqui é igual ao quê? Aqui eu vou repetir a primeira matriz, é a matriz que muda de beta para alfa. E agora, o que dá esse cara aqui? Ó? Matriz de T na base beta vezes coordenadas do UJ na base beta, né? Então, é a relação que a gente já provou anteriormente. Isso aqui vai dar as coordenadas do T de UJ na base beta, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou calculando a T no UJ e escrevendo o resultado como combinação linear da base beta. Então, isso aqui dá esse vetor coluna. E, finalmente, o que dá esse último cara aqui agora? Eu tenho um vetor que está escrito na base beta, eu tenho as coordenadas dele na base beta, e agora eu vou multiplicar pela matriz que muda de base de beta para alfa. Bom, isso é o quê? É as coordenadas desse mesmo vetor na base alfa. É outra relaçãozinha que a gente já provou anteriormente. Tá, então, isso aqui é igual, pela proposição sobre matriz mudança de base. Isso aqui vai dar as coordenadas do mesmo vetor, que é o T de UJ, só que agora na base alfa. Eu estou mudando de base de beta para alfa. Esse cara aqui é a jésima coluna da matriz da direita, que coincide com a jésima coluna da matriz da esquerda, né? Que é coordenadas de T de UJ na base alfa. Então, a jésima coluna coincide para todo J, portanto, essas duas matrizes são iguais. Então, isso é bem legal, né? A matriz da transformação em qualquer par de bases diferentes não precisa ser a mesma matriz, mas elas estão relacionadas por uma relação desse tipo aqui. É uma relação de semelhança, né? E a matriz que faz a semelhança entre elas é a matriz mudança de base, né? Então, está tudo relacionado de alguma forma. Bom, seguindo adiante, a gente estava falando até agora de composição, né? Então, isso é um tipo de operação que eu posso fazer entre transformações lineares, desde, né, de que
o contradomínio de uma coincida com o domínio da outra. Então, eu posso montar a composição. Agora, outro tipo de operação que eu posso fazer entre transformações lineares é quando eu tenho transformações lineares com o mesmo domínio e mesmo contradomínio. Tá? Então, digamos que eu tenha aqui V e W espaços vetoriais e que eu tenha duas transformações lineares que saem do V e que chegam no W. Então, o domínio e o contradomínio das duas é o mesmo. Então, faz sentido somar transformações lineares e faz sentido multiplicar transformações lineares por escalares. Ou seja, as duas operações que a gente faz entre vetores de um espaço vetorial, eu também posso fazer entre transformações lineares entre espaços vetoriais. Tá? Como que eu faço isso? Bom, nesse mundo do lado direito, que é o contradomínio, é um espaço vetorial, faz sentido somar e faz sentido multiplicar por escalares. Então, eu me aproveito dessas operações do contradomínio e defino a soma de duas transformações lineares, fazendo a soma ponto a ponto, né, porque faz sentido somar. Essa soma do lado direito é a soma de vetores no contradomínio, e eu multiplico por escalares uma transformação linear ponto a ponto. Né? T de V é um elemento no W, e no W eu posso multiplicar por escalares, então faz sentido fazer lambda vezes T de V. Então, eu posso fazer operações entre transformações lineares que têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, e eu faço isso ponto a ponto. Né? É a soma usual de funções e o produto de funções por escalares, me aproveitando de que o contradomínio é um espaço vetorial e, portanto, eu posso fazer isso. Tá? E aí, bom, aí já está dada a dica, né? Então, se eu pegar o conjunto de todas as transformações lineares que saem do V e que chegam no W, eu vou denotar esse conjunto com esse cara aqui. Então, L de V em W é o conjunto de todas as transformações lineares que saem do V e que chegam no W. E com essas duas operações que eu acabei de definir, isso forma um novo espaço vetorial. Tá? Então, se você tem V e W espaços vetoriais, eu consigo formar um terceiro espaço vetorial, que é o conjunto de todas as transformações lineares que saem do V e que chegam no W. Isso eu não vou demonstrar, eu tenho que verificar as 8 propriedades de espaços vetoriais, é muita coisa, e são todas triviais, então eu não vou fazer isso, eu vou deixar esse como exercício. Mas o importante aqui é que o conjunto de transformações lineares que saem de um lugar e chegam no outro, ele próprio é um espaço vetorial. Tá? Bom, relacionado a isso, eu tenho aqui agora uma proposição que é o seguinte: se os dois espaços vetoriais em questão, né, se esses dois caras aqui têm dimensão finita, e eu escolho uma base do domínio e uma base do contradomínio, eu posso falar da matriz da transformação linear. Né? Então, lambda vezes t mais s é uma nova transformação linear, que também vai do V no W, e aí eu posso perguntar, tá, e qual é a matriz dessa transformação linear no par de bases alfa-beta? A questão é que essa operação de pegar a matriz num par de bases, ela também respeita essas operações de soma e produto por escalar. Né? Então, essa soma, ela abre e tira escalar para fora também. Ou seja, a matriz dessa combinação linear no par de bases alfa-beta é a combinação das matrizes correspondentes no par de bases alfa-beta. Tá? Então, tudo funciona bonitinho aqui com respeito a essa operação de pegar, né, a matriz da transformação linear num par de bases. Isso é bem simples. Tá? Então, eu vou dar nomes para as bases aqui. Digamos que o alfa seja o 1 até o n, essa base ordenada, e o beta seja V1 até V. Eu nem vou precisar da base beta de fato, né? Mas a questão é, vamos fazer aquela comparação de colunas, né? A coluna J da matriz da esquerda, que é a matriz dessa transformação linear nesse par de bases. Quem é essa matriz aqui? Quem é essa coluna, aliás, né? A coluna J desse cara é o quê? As coordenadas da transformação linear lambda t mais s calculada no UJ base beta, né?
Então, isso é por definição de matriz de transformação linear. A coluna J é pegar essa transformação linear, calcular no jésimo vetor da base alfa e escrever o resultado como combinação de beta e pegar as coordenadas e colocar na coluna. Então, isso é a definição da coluna J da matriz da esquerda. Que, por outro lado, isso aqui é igual, por definição da operação, né? Por definição de isso aqui calculado em UJ, é a operação ponto a ponto. Então, isso aqui é igual a lambda vezes T de UJ mais S de UJ. E aí aqui eu tenho, bom, coordenadas na base beta de uma combinação linear. A gente já viu anteriormente que isso aqui é igual a pegar as coordenadas na base beta, né, separado, né? Então, é lambda vezes coordenadas de T de UJ na base beta, a gente já viu anteriormente isso, mais coordenadas de S de UJ na base beta. E aí, bom, isso aqui é a definição, né, do que é a coluna J da matriz da direita. Né? Se você pegar a coluna J da matriz da direita, você multiplica essa coisa inteira pelo vetor EJ transposto, multiplicação de matriz é distributivo, então isso vai dar justamente lambda vezes a coluna J desse cara, mais a coluna J desse cara, que é exatamente isso que está aqui, né? Por definição da coluna J desses caras. Tá? Então isso aqui é igual ao lado direito, né? Ao lambda vezes matriz de T, deixa eu escrever aqui, matriz de T alfa beta mais matriz de S alfa beta vezes o EJ transposto. Né? Então, porque o primeiro produto vai dar exatamente esse cara aqui, o segundo produto vai dar exatamente esse cara aqui, e isso é a coluna J da matriz da direita. Tá? Então, essa operação, né, de tomar a matriz num par de bases, ela própria respeita as operações de espaços vetoriais também. Tá? Então, isso aqui, no fundo, está dizendo para nós que essa coisa aqui que eu vou definir agora já é uma transformação linear. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem dois espaços vetoriais de dimensão finita, que digamos que a dimensão do V seja n e a dimensão do W seja m. Aí pega alfa uma base do V, beta uma base do W. Tá? Mesmo contexto do anterior ali. Então, tem uma função que eu posso definir que é, para cada transformação linear do V no W, eu associo uma matriz com m linhas e n colunas, que nada mais é do que a matriz dessa transformação no par de bases alfa beta. Né? Então, eu já fixei as bases alfa e beta, elas já estão escolhidas, e aí, para cada transformação linear do V no W, eu posso associar a ela essa matriz da transformação nesse par de bases. Então, isso define uma função que sai desse cara aqui, que é um espaço vetorial, e chega nesse cara aqui, que também é um espaço vetorial. Tá? Então, isso aqui é uma função entre espaços vetoriais, e que pela proposição anterior, que a gente acabou de ver, essa conta que está aqui, nada mais está dizendo que essa função que eu acabei de definir é uma transformação linear. Tá? E não só isso, essa proposição diz que essa transformação linear, na verdade, ela é um isomorfismo. Ou seja, é uma transformação linear que é bijetiva. Então, em particular, bom, já que é um isomorfismo, pelo que a gente falou nos vídeos anteriores, eu posso encarar esses dois espaços vetoriais como o mesmo. Em particular, a dimensão dos dois tem que ser a mesma, né? E como eu sei qual é a dimensão do cara da direita, isso conclui que a dimensão desse espaço vetorial de transformações lineares do V no W, ele vai ter dimensão igual à dimensão do cara do lado direito, que é m vezes n, que nada mais é do que a dimensão do V vezes a dimensão do W. Tá? Então, no caso de dimensão finita, esse espaço vetorial de transformações lineares do V no W, ele também tem dimensão finita e a dimensão dele é igual ao produto das dimensões de cada um deles. Tá? E, além disso, né, esse isomorfismo está me dizendo assim, uma vez que você escolhe um par de bases do domínio para o contradomínio, o conjunto de todas as transformações lineares pode ser pensado como, na verdade, um conjunto de matrizes. Cada transformação linear pode ser pensada
como uma matriz, né? E qual matriz que é? Bom, é a matriz no par de bases alfa, beta. Tá? Então, naquele sentido de isomorfismo, você pode pensar que os dois caras são como se fosse o mesmo. E não são só o mesmo em termos de correspondência 1 para 1, mas é uma correspondência que preserva as operações de espaço vetorial. Tá? Bom, então, como falei pela proposição anterior, eu acabei de ver que isso é uma transformação linear, o que falta verificar é que ela é uma bijeção. Tá? Então, para verificar que ela é injetiva, eu vou verificar que essa função f é injetiva. Como eu já sei que ela é uma transformação linear, para verificar que ela é injetiva, basta ver que o núcleo dela é só o zero. Né? Então, ela é injetiva por quê? Digamos que T é uma transformação linear, que quando você aplica essa função, isso te devolve o vetor nulo, ou seja, T é um cara no núcleo desse cara aí. Né? Então, se T pertence a esse cara tal que F desse cara é igual a zero, ou seja, o que significa esse cara estar no núcleo? Significa que essa matriz, nesse par de bases, é a matriz nula. Né? Então, isso aqui é a matriz nula. Isso é o que significa pegar um elemento no núcleo dessa transformação linear f. Tá? Mas aí, o que significa a matriz de uma transformação num par de bases dar zero? Bom, isso significa que as coordenadas de T de UJ na base beta são iguais a zero. Isso aqui é o zero vetor coluna. Agora, veja que eu estou usando sempre o mesmo símbolo zero, mas cada vez o zero significa uma coisa diferente. Então, esse zero aqui é o zero vetor coluna. Então, quer dizer que as coordenadas do T de UJ na base beta são todas iguais a zero. Ué, mas se as coordenadas são todas iguais a zero, é porque o vetor é o vetor nulo. Né? Então, isso aqui está implicando que T de UJ é o vetor nulo para todo J, de 1 até N. Né? Então, os OJs aqui são os vetores da base alfa. Né? Então, bom, T é uma transformação linear e que vale zero em todos os vetores de uma base. Ué, mas uma transformação está completamente determinada pelo que ela faz nos vetores de uma base. E eu tenho uma outra transformação linear que faz o mesmo que essa, que é a transformação linear nula. Né? A transformação linear nula, ela leva todos os vetores no zero, em particular os vetores UJ. Então, já que transformações lineares estão completamente determinadas pelo que elas fazem nos elementos de uma base, e essa T leva todos os vetores de uma base no vetor nulo, igual à transformação nula, então isso diz para nós que essa transformação linear é a transformação nula. Né? Então, esse zero aqui, agora, é a transformação nula. Então, ou seja, um elemento no núcleo dessa transformação linear necessariamente é a transformação nula. Portanto, o núcleo dessa transformação linear só contém o vetor nulo desse espaço vetorial aqui, e o vetor nulo dele é a transformação constante igual a zero. É o que a gente acabou de ver. Tá? Então, essa transformação linear f ela é injetiva, e a última coisa que falta é ver que ela é sobrejetiva. Então, por que ela é sobrejetiva? Bom, eu tenho que verificar que todo elemento no contradomínio é um elemento da imagem, né? Ou seja, toda matriz M por N pode ser pensada como a matriz de alguma transformação linear nesse par de bases alfa e beta. Tá? Então, como que a gente faz isso? E aí isso encerra esse vídeo. Então, dada uma matriz, razão, vamos dizer que as entradas dela são A e J, dada uma matriz M por N, como que eu defino uma transformação linear tal que a matriz de T no par de bases alfa e beta é exatamente essa matriz aí? Bom, então, eu tenho que dizer quem são as colunas, né? As colunas, como que eu faço, né, para determinar a coluna J desse cara aí? Então, eu vou fazer o seguinte, defina T de V em W, de forma que eu vou dizer o que essa transformação tem que fazer nos elementos de uma base do V.
Bom, a base que eu tenho do V é a base dos U's, né? Então, eu defino T de VJ como sendo que, aliás, eu vou colocar aqui, VJ mesmo, tá certo? É essa notação que eu quero, de forma que, aliás, os vetores da base alfa são os U's, né? Deixa eu voltar, isso, a base alfa são os U's. Então, aqui eu vou colocar vetores U's. Então, eu vou dizer o que essa transformação faz nos elementos dessa base alfa. Se eu digo para você o que ela faz nos elementos de uma base, eu sei completamente o que ela faz no resto. Então, eu vou definir T de UJ exatamente como soma de A e J, I de 1 até N, vezes os vetores da base beta, que são os vetores V, I. Né? Então, o somatório é em I. Então, eu defino dessa forma aqui. Ó. Existe uma única transformação linear que vai do V no W e que faz isso com os vetores da base alfa. Né? Ela pega os vetores UJ e leva nesses caras aqui. Por que eu estou fazendo isso? Bom, porque essa única transformação linear que faz isso, o que vai ser a coluna J, né? Então, a coluna J da matriz de T no par de bases alfa beta vai ser exatamente a coluna J da matriz razão, por definição, porque, bom, como que eu produzo a coluna J dessa matriz? Eu calculo T de UJ, escrevo o resultado como combinação linear dos elementos da base beta, que são os VIs, pego os coeficientes e coloco na coluna. Quais são os coeficientes? Bom, são A1J, A2J, A3J, ou seja, justamente a coluna J da matriz razão. Tá? Então, isso está dizendo para nós, isso implica que a função fzão calculada na transformação linear T, que eu acabei de definir aqui, dá exatamente a matriz A, e, portanto, toda matriz no contradomínio pertence à imagem dessa função f. Logo, f é sobrejetiva. Então, isso conclui que ela é sobrejetiva, que é o que faltava para ver que ela é uma bijeção. Tá? Então, essa função é uma injetiva e sobrejetiva, portanto, ela é bijetiva. Então, tá aí, eu posso pensar transformações lineares como matrizes, desde que eu já tenha escolhido uma base do domínio e uma base do contradomínio. E aí a dimensão desse espaço é o produto das dimensões de cada um deles. Bom, então é isso que eu queria falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.